Para os que não têm acompanhado tanto esta história, ou que estão pela primeira vez, quero lembrar então o contexto do livro. Neemias conta-nos a missão que Deus lhe confiou. Ele era copeiro do rei da Pérsia, o grande império medo-persa, era o homem de confiança do rei mais poderoso do seu tempo. O império medo-persa tinha destronado o império babilónico. Neemias recebe notícias vindas de Jerusalém pelo seu irmão Hanani e fica devastado com as novidades recebidas. A cidade estava em escombros, a cidade de Jerusalém cheirava a cinza. Então o Senhor dá-lhe um desejo, coloca uma missão no seu coração de ir a Jerusalém, 1500 quilómetros de distância, e reconstruir os muros da cidade. Os muros da cidade eram fundamentais, porque sem os muros levantados, a cidade estava vulnerável e jamais se podia recompor. As pessoas não tinham dignidade, não havia justiça. E a missão do povo de Deus era dar Deus a conhecer ao mundo. Era como se o povo de Deus tivesse a missão de ser uma montra para o mundo, que viria um povo em adoração e um povo a servir ao Senhor e um povo a ser abençoado por Deus. Esta era a missão do povo de Deus e continua a ser. Nós somos a luz do mundo por essa razão. Somos chamados a dar a conhecer Deus ao mundo. O que eles estavam a fazer não era isso, porque a cidade era uma vergonha, estava embaixo, estava em escombros. Os povos à volta olhavam para Jerusalém e diziam: este Deus não tem poder algum, nem consegue abençoar o seu povo. Então a reconstrução dos muros tinha essa missão última de glorificar o nome de Deus, e isso com certeza iria abençoar muitas famílias que viviam sem justiça, que viviam sem condições algumas favoráveis. Então Neemias chora, ora, jejua, prepara-se durante 4 meses, vai falar com o rei Artaxerxes e o rei concede que ele vá a Jerusalém reconstruir a cidade e ainda lhe dá os recursos necessários para que a edificação fosse concluída. Quando chega a Jerusalém, depois de observar, ele é confrontado com uma oposição muito forte. Neemias tem que enfrentar desprezo, gozo, ameaças dos seus inimigos e, à medida que a obra vai sendo feita, a pressão aumenta sobre a sua vida e o desejo de o matarem torna-se quase insustentável para ele. Então, no capítulo 5, vimos a semana passada que houve problemas internos, ou seja, o povo tinha problemas, os mais ricos estavam a explorar os mais pobres, e o povo começou a sentir fome, começou a faltar sustento em casa e estávamos à beira de a obra parar por desentendimento do próprio povo. No capítulo 5, se repararmos, os inimigos externos nem sequer aparecem. Isto dá-nos uma lição interessante, é que quando o povo de Deus guerreia entre ele próprio, o inimigo fica a ver, fica na expectativa, fica a apreciar o espetáculo. Mas, quando o povo se une novamente para trabalhar, então ele volta ao seu trabalho habitual. É isso que vamos ver no capítulo 5, no capítulo 6. Vamos ver novamente aqueles opositores do povo de Deus a agirem e a fazerem tudo o que podiam, com estratégias várias, para acabar com a vida de Neemias e para destruir a obra de reconstrução dos muros de Jerusalém. O objetivo máximo: que o Senhor Deus não fosse honrado, glorificado e não fosse dado a conhecer a todos os povos. Vamos ver?
capítulo 6, versículo 1 a 4. Tendo ouvido de Sambalate, Tobias, Gesem, o arábio, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha nenhuma, a obra continuou, o muro foi levantado, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais. Então a obra não estava toda concluída, o muro estava de pé, mas as portas não tinham sido colocadas. Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: encontremo-nos nas aldeias no vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me mal. Enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria a obra quando eu a deixasse e fosse ter convosco. 4 vezes me enviaram o mesmo pedido. Eu, porém, lhes dei sempre a mesma resposta. Então, os inimigos fizeram um convite a Neemias. E o convite era: vem ter connosco para nós conversarmos. Então, aqueles homens que desprezaram, que fizeram pouco dele e do povo, que o consideraram um líder, com um projeto fracassado, um líder de um povo fraco, eles agora estavam-no a chamar para um encontro entre iguais. Então, o estatuto de Neemias subiu na consideração deles. Aqueles que levantaram boatos e fizeram as ameaças, agora estavam a reconhecer Neemias como líder. Chamaram-no para conversar. O reconhecimento foi-lhes dado por este encontro. Não era qualquer pessoa que se encontrava com estes grandes líderes. Estes eram os líderes da região. Então, quando nós lemos estes versículos, nós compreendemos que mudou alguma coisa. Parece que agora os inimigos já o viam como um líder, como um homem forte, que liderava um projeto que teria viabilidade. Agora sim. Agora viam-no como um homem que era capaz de reconstruir os muros da cidade que estavam caídos há 142 anos. Então chamaram-no para uma conversa. E a resposta de Neemias foi muito sábia. Ele disse perentoriamente: não vou. O que estou a fazer uma grande obra, eu não vou deixar o que estou a fazer para ir ter convosco. Mas esta resposta revela sabedoria de Neemias. Primeiro, ele não tinha problemas de autoestima, como vemos. Ele não precisava de ser aprovado pelos outros líderes. E estamos a falar de homens importantes, homens com poder, homens com influência, homens com reputação, homens com dinheiro. Ser aceite entre iguais podia ser uma tentação, mas para Neemias não foi. E este problema de nós querermos ser aceite como entre iguais pode ser de facto uma tentação. E pode ser uma tentação até para nós hoje. Os crentes, os cristãos, muitas vezes, deixam-se levar por amizades que não são boas. Deixam-se levar por um desejo de ser aceitos em determinados grupos. Isto acontece muito com os jovens. Os jovens não querem ser considerados umas aves raras. Então, muitas vezes, acabam fazendo aquilo que os outros fazem para serem aceitos no grupo. Não é fácil ser aluno nas nossas escolas. Eu partilho uma coisa com os irmãos. Um dia deste, a minha filha chegou a casa, nós perguntamos sempre como é que correu o dia, então a coisa não tinha corrido muito bem. E porquê é que não correu bem? Uma brincadeira na escola, inocente,
elas gostam muito de brincar, os colegas, às mães e aos pais, a imitar as famílias. Entretanto, chegaram mais meninos e mais meninas e a brincadeira já estava montada, então qual foi o papel desses novos meninos que entraram? O casal de gays e o casal de lésbicas. Então, a brincadeira de mães aos pais tinham os gays e tinham as lésbicas. E a Mariana saiu da brincadeira. Não se sentiu bem naquela brincadeira. E fazer parte das nossas escolas hoje não é fácil, porque pressões destas e de outro tipo, os nossos jovens são constantemente confrontados com elas. Constantemente. Mas não é só as crianças e os jovens e os adolescentes. Também os adultos. Os adultos muitas vezes querem fazer parte do grupo de trabalho, do grupo de diversão ou de um grupo social superior. Mas é preciso nós percebermos o que é que implica nós fazermos parte desse grupo e qual é o preço que temos que pagar para fazermos parte deste grupo. Deixem-me dizer uma coisa que eu considero muito importante e que, porventura, poderá evitar algumas lágrimas dos nossos olhos. Nós que temos filhos. Os nossos filhos, a quem tem filhos menores, quando eles são pequenos, eles ouvem muito os pais e fazem o que os pais querem. Às vezes. Mas vai chegar o tempo em que eles vão dar mais ouvidos aos amigos do que aos pais. Não sei se têm consciência disso, mas é inevitável. Há um tempo em que quem molda os interesses dos nossos filhos já não somos nós pais, mas as companhias, os amigos. E é importante que os nossos filhos tenham amigos cristãos, crentes. É por causa disso que a igreja tem trabalho com crianças, tem trabalho com adolescentes e jovens. Mas para eles terem amigos, eles precisam de tempo, passar tempo juntos, precisam de partilhar, precisam de ter intimidade para criar amizades. Porque vai haver o tempo em que as amizades da igreja, as amizades dos irmãos de fé, vão ser importantíssimos para os segurar em fidelidade ao Senhor. Muitas vezes, eu já vi este filme várias vezes, pastor, por favor, ajude o meu filho que anda desviado da fé. E depois nós começamos a ver e o filho ou filha, já me aconteceu inúmeras vezes, não tem ligação nenhuma com os meninos da igreja. E quem são os amigos? São os amigos lá de fora que pensam como o mundo pensa e não os podemos censurar por isto. Então, muita gente se perde na juventude por causa disto. Então, o meu desejo é que, e o meu incentivo é que nós pais que temos filhos pequenos, que investamos muito nas amizades dos nossos filhos. Muito. Porque vai chegar o tempo em que eles vão ser fortemente pressionados. E serão os amigos a corda que os segura à fidelidade. Então, Neemias, voltando a Neemias, ele não tinha problemas destes. Ele não queria ser aceito entre os demais. A opinião dos vizinhos dele, dos líderes, não lhe interessava muito. Porquê? Porque ele sabia que daquele grupo não podia vir coisas boas. Eles eram inimigos e tinham feito oposição até então. Agora era estranho estarem a convidar para uma conversa entre iguais. Então, aquele convite aparentemente digno, que não diz na carta, não diz, olha, vem porque te queremos fazer mal, não diz, por isso é um convite agradável, um convite até muito digno, não foi aceito por Neemias, porque ele também não era tolo. E mais,
Ele era um homem de Deus e conseguiu discernir espiritualmente o que estava a acontecer. Se olharem para o versículo 2, o que diz é: eles, porém, intentavam fazer-me mal. O Vale de Ono ficava a 30, 40 quilómetros a norte de Jerusalém e estava nas mãos dos asdoditas. E o que eles queriam, na prática, era fazer uma emboscada e matar Neemias, para que a obra que estava a ser feita parasse. Este era, de facto, o objetivo. E Neemias conseguiu perceber espiritualmente o que é que estava a acontecer. Ele discerniu espiritualmente a emboscada que lhe queriam fazer. E o discernimento espiritual é um conhecimento que nós temos, que Deus nos passa, é fruto de intimidade com Deus, é compreender o invisível, é ter a certeza de algo que devemos ou não devemos fazer, quando aparentemente não temos certeza nenhuma, mas o Espírito de Deus fala com o nosso espírito e nos faz saber que o certo é agir de determinada forma. É como a fé. A fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção dos factos que não se vêem. Ou seja, nós sabemos que é assim, mas não sabemos explicar como, mas sabemos que é assim. E discernimento espiritual é exatamente isso. É nós termos uma percepção espiritual de algo que está a acontecer, mas que os nossos olhos da carne não veem, mas que o Espírito Santo nos informa. Mas para que isso aconteça, para nós termos discernimento, é necessário termos intimidade com o Senhor Deus. É necessário termos tempo com Deus, tempo para falarmos com Deus e tempo para ouvirmos Deus. E o discernimento espiritual, de facto, é uma arma poderosa de defesa na vida do crente. E Neemias, que era um homem de oração, ele tinha este discernimento. Então, por 4 vezes, a resposta foi a mesma: não vou ter contigo. Ele foi sábio também da forma que respondeu, porque ele não disse assim: olha, eu não vou ter convosco porque vocês são maus e querem me fazer mal. Ele não disse nada disso. Ele disse a verdade, que era exatamente o que eles não queriam ouvir. Olha, eu estou a fazer uma grande obra, eu tenho mais que fazer. Eu estou a fazer uma grande obra e o facto de, se eu for ter convosco, eu vou deixar de fazer o que estou a fazer e eu não quero, porque aquilo que eu estou a fazer é o mais importante. Neemias ensina-nos que, quando nós estamos empenhados em fazer a boa obra de Deus, livramos-nos de umas boas. E também nos ensina que não existe nada mais importante, nem a maior das reputações entre os homens, do que fazer a obra de Deus. E quando ele se refere à obra de Deus, ele refere-se como à boa ou à grande obra de Deus. Então ele responde-lhes assim, e de facto não vai. Quando eles percebem que a resposta era sempre a mesma, 4 vezes mandaram um mensageiro e tiveram a mesma resposta, então eles mudam de tática e mudam a estratégia. Vamos ver os próximos versículos, de 5 a 9. Então, Sambalate me enviou pela 5ª vez o seu moço. Mas repare, agora ele não vai fazer um convite. Vamos ver qual é a tática. Então Sambalate, versículo 5, me enviou pela 5ª vez o seu moço, o qual dizia, no qual trazia na mão uma carta aberta, do teor seguinte: entre as gentes se ouve, e Gesem diz, que tu e os judeus intentais revoltar-vos, por isso reedificais o muro. E segundo se diz, queres ser rei deles. E puseste profetas para falar a teu respeito em Jerusalém, dizendo: este é rei em Judá. Ora, o rei ouvirá isto, segundo essas palavras. Vem, pois, agora e consultemos juntamente. Mandei dizer-lhes que tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu, tu, do teu coração, é que o inventas. Porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo: as tuas mãos largarão a obra e não se efetuará. Agora, pois, Deus, fortalece as minhas mãos. Então, agora, o mensageiro veio, mas com uma carta aberta. O que é uma carta aberta? É exatamente o contrário de uma carta
É tipo aquela história, isto é o quê? É o contrário disto. Basicamente é isso. Uma carta fechada é mais fácil de explicar. Uma carta fechada era, eu queria mandar uma mensagem a alguém, então escrevia, lacrava a carta e mandava por um mensageiro e só o destinatário podia ouvir ou ler o conteúdo que eu tinha transmitido. A carta aberta não. A carta aberta é tipo post no Facebook. A gente escreve para o mundo ouvir. Então, quanto mais pessoas... Deixem-me só dar aqui uma à parte. Às vezes, os crentes perdem boas ocasiões de estar calados no Facebook. Ok? Pronto. Fechando o à parte. É tipo, vou pecar para toda a gente ver. E diz-se umas baboseiras. Então, mais vale estar calado do que dizer essas baboseiras. Eu costumo sempre dizer, sobem ao Monte Abrão, dão uns gritos bem alto e depois descem mais calmos e escusam de espalhar pecado pelas redes sociais. Onde é que eu ia? Que eu vejo tanta baboseira que isto incomoda-me, irmãos. Então, a carta aberta. Então, eles mandaram a carta aberta e o objetivo da carta aberta era exatamente difundir a informação que eles queriam que passasse. Agora, essa informação era muito, muito má. Era muito mau. No versículo 6 eles dizem que os judeus querem revoltar-se. Então eles estavam a dizer ao mundo que os judeus tinham intenção de revoltar-se contra o governador ou contra o imperador, Artaxerxes. Que Neemias tinha a pretensão de ser rei. E que a intenção de reconstruir os muros era exatamente o desejo de haver uma rebelião e cortar relações com o Império Medo-Persa. E no versículo 7 vemos mais. Vemos que Neemias dizia eles na carta que tinha contratado profetas para proclamar que ele seria o rei de Judá. Ou seja, uma espécie de agentes de comunicação, não é? Ele contratou ali a comunicação para fazer propaganda ao seu reinado. Isto era um boato, e era um boato perigoso porquê? Porque anos antes eles tinham escrito uma carta semelhante ao rei da Pérsia e crendo o rei que tais pretensões dos judeus eram verdadeiras, ele mandou embargar a obra. Então o que é que nós temos? Nós temos Neemias, que sai da corte com a sua vida luxuosa, caminha 1500 quilómetros, que está a trabalhar arduamente para que os muros da cidade sejam levantados, para que o povo seja abençoado, para que a glória de Deus seja manifesta entre as nações, e ao mesmo tempo ele está a lidar com todas estas pressões. E ele não sabe se aqueles boatos vão dar resultado ou não, quais são os resultados práticos daqueles boatos que os seus inimigos estavam a proclamar. E muitas vezes quando nós queremos fazer a obra de Deus é isto que acontece. Nós somos confrontados com oposição. Às vezes, quando servimos ao Senhor, pode ser na igreja, pode ser na nossa casa, no nosso emprego, quando fazemos a vontade de Deus, estamos a servir ao nosso Deus. Nós vamos muitas vezes sentir que nos fizeram checkmate e que nos estão a tentar forçar a fazer algo que nós não queremos fazer. Por exemplo, ou trabalhas este domingo ou o patrão saberá que não estás comprometido com o emprego. Aumentos em relação à venda deste produto ou serás despedido. Ou ensinas sobre o Halloween, já aconteceu, ou traz uma má avaliação e vais perder o teu emprego. Ou fazes o que te mandamos, ou jamais subirás na carreira. Ou fazes o que nós fazemos, ou não farás parte do nosso grupo. São coisas que acontecem constantemente. E muitas vezes temos que decidir resistir e sofrer as consequências,
ou vender a nossa fé por qualquer tipo de pressão. É isto que está a acontecer com Neemias. Temos muitas histórias destas. Lembram-se de José no Egito? A mulher de Potifar disse, olha, ou te deitas comigo ou faço queixa de ti. Ou te deitas comigo ou serás condenado à morte, ou serás, quanto muito, preso. E nós temos que optar, e ele teve que optar em se deitar com a mulher, honrar o seu Deus e o seu patrão. Agora, o povo de Deus não se deixa vender, ou não se vende, por qualquer tipo de pressão. Quando queremos servir ao Senhor, temos que estar prontos a sofrer esse tipo de pressão que virá sobre nós. E o nosso Deus, a nossa fé, não se vende por nada deste mundo. Por isso, muitos cristãos, ao longo do tempo, têm sido mortos como mártires, porque não negam a sua fé. Nosso Deus é o maior valor que nós temos, é o nosso bem que nós temos, o nosso maior bem. Não se pode vender. E Neemias, então, o que é que ele fez? Ele confiou na justiça de Deus, disse-lhes que aquilo que eles estavam a dizer era mentira, confiou na justiça de Deus e imagino com o coração apertado no versículo 9, no final, ele faz a seguinte oração: agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Olha, dá-me forças para continuar. Dá-me forças para continuar esta obra. Não estava a ser fácil. Era a sua vida que estava colocada em causa. Era a obra que ele desejava cumprir que estava a ser colocada em causa. Estava a ser ameaçada, injustamente, cruelmente. E então ele pede ao Senhor: Senhor, por favor, ajuda-me a concluir esta obra. Dá-me forças para que eu consiga. Então, quando eles viram que o boato não resultou, eles mudaram de estratégia. Versículo 10. Tendo eu ido à casa de Semaías, filho de Laías, filho de Mehetabel, que estava encerrado, estava tipo fechado, em sua casa, numa aparente suposta cresce, num aparente estágio espiritual ou retiro espiritual, não sabemos, mas aquilo serviu para ele dar uma mensagem. Agora reparem na mensagem que ele vai dar a Neemias. Vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Aliás, de noite virão matar-te. Olha, há uma conspiração contra ti, eu soube, eu tive uma revelação de Deus, estou aqui encerrado e Deus disse-me que alguém te vai matar esta noite. Por isso, a única solução que tu tens é nós irmos para o templo e fecharmos as portas do templo para resistirmos a esta conspiração contra ti. Só que há um problema. É que Neemias não era sacerdote, não era levita e não podia entrar no templo onde ele queria levar Neemias. E o truque seria, se ele cedesse ao medo, à pressão, se olhasse mais para si, ele seria colocado diante do povo. Olha, este é o vosso líder, que se escondeu, que não obedeceu à voz de Deus, que não honrou o Senhor Deus, que preocupou-se mais com ele do que convosco e do que com o seu próprio Deus. É este homem que vocês vão estar a servir. Este era o plano. Então a resposta de Neemias é sábia. Ele diz assim: porém, eu disse, homem, como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo para que viva? Quem sou eu para fazer isso? De maneira nenhuma entrarei. Versículo 12. Então percebi que não era de Deus, não era Deus quem o enviara. E tal profecia, ou seja, aquela profetada, falou
ele contra mim, porque Tobias e Sambalat o subornaram. Então valia tudo. Estes homens agora estavam a pagar a profetas de Deus para darem mensagens para assustar o líder que o Senhor tinha colocado à frente do trabalho, para que o trabalho caísse. Valia tudo. O desejo era matar Neemias e acabar com a obra que o Senhor estava. Agora estavam a subornar pessoas de dentro para atemorizarem Neemias. Já não são os inimigos de fora. Agora é um profeta que está a falar para tentar fazer tropeçar Neemias para que ele caia. Vejam, é interessante isto, que Neemias, quando escreveu este livro, ele podia ter dado mais informação sobre a construção do muro. Mas, sistematicamente, ele fala sobre a oposição que teve em construir este muro. E ele detalha ao pormenor os ataques que sofreu. Estamos quase a terminar, meus queridos. Versículo 12. Então percebi que não era de Deus, Deus que o enviara. Tal profecia falou ele contra mim, porque Tobias e Sambalat o subornaram. Agora a intenção, por isto o subornaram, para me atemorizar e para que eu assim viesse a proceder e a pecar, para que tivessem motivos de me infamar e me vituperassem. Entretanto, lembra-te, meu Deus, mais uma vez, a oração pedindo justiça de Tobias e de Sambalat no tocante a estas suas obras, e também da profetisa Noadia e dos mais profetas que procuram atemorizar-me. Sabe o que é mais fantástico disto tudo? É o versículo 15. E o versículo 15 diz assim: acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elul, em 52 dias. 142 anos os muros derribados. E este homem sente no coração a sua missão, vai para Jerusalém, motiva o povo trabalha, e em 52 dias ele consegue erguer o muro da cidade e a glória da cidade para que o testemunho do Senhor fosse proclamado às nações. E isto é que é fantástico, é que eles tentaram impedir, mas não conseguiram. A obra do Senhor faz mesmo sobre a pior das oposições. O inferno não prevalecerá contra a igreja do Senhor, contra o povo do Senhor. Fantástico, maravilhoso isto. E no versículo seguinte diz-nos: sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, agora aqueles que faziam pouco, que não achavam viabilidade nenhuma, diz o texto, temeram todos os gentios, nossos circunvizinhos, e caíram muito no seu próprio conceito. Porquê? Porque reconheceram que por intermédio do nosso Deus é que fizemos esta obra. E o Senhor já estava a ser honrado e já estava a ser glorificado. Meus queridos, muitas vezes vamos sentir esta oposição quando queremos levar a nossa fé para a frente. Não tínhamos dúvidas disso. Mas o Senhor Jesus também disse: no mundo tereis, mas tendo bom ânimo, porque eu venci o mundo. É isto. E se os irmãos pensam que a oposição acabou, não acabou. O versículo 19 conta-nos mais. Também das suas boas ações falavam, ou seja, ele conseguiu influenciar próprio povo em Jerusalém para bem dizer a Sambalat e a Tobias e continuar a atormentá-lo o resto do seu ministério. Também das suas boas ações falavam na minha presença e as minhas palavras levavam a ele. Tobias escrevia cartas para me atemorizar. Então, sabe uma coisa? A oposição vamos ter sempre. Sempre. E quando vencemos uma, há uma garantia. Temos outra. Porque se um elogio nós podemos dar a Satanás, é o seguinte: ele é um trabalhador exemplar. Ele não descansa. Ele está empenhado em fazer cair tudo o que diz respeito ao Senhor Deus. A sua vida, a sua família, a sua igreja. Os seus líderes. Por isso, meus queridos,
Precisamos estar focados na grande obra de Deus, crer na justiça do Senhor e clamar com todas as forças, em oração. E então venceremos, porque Jesus venceu o mundo. Amém? Vamos orar. A Ti, Senhor Deus, entregamos a nossa vida, Senhor. Entregamos quem somos. Entregamos a missão que Tu nos deste na nossa casa, no nosso emprego, na nossa igreja, entre os nossos amigos. Que nós não desejemos parar de Te servir e quando confrontados com a oposição que se vai surgindo à nossa volta, Senhor, que nós possamos ser como Neemias, que não vendia a Tua glória por nada deste mundo, Senhor. Ajuda-nos a sermos fiéis e a trabalharmos na Tua grande obra, na Tua grande missão. Ajuda-nos a ser luz do mundo, pois este é o nosso desejo em Cristo Senhor. Amém.